Bom dia, irmãs. Bom dia, meus irmãos. Que a graça, a paz, a misericórdia, a prosperidade de nosso Deus esteja sobre todos nós. Hoje é domingo, estamos na Escola Bíblica Dominical para aprender um pouco mais sobre o livro de Gênesis e ver como que Deus está formando, iniciando o seu povo, iniciando com o seu povo para ser então o povo que receberá Jesus Cristo. Pois o filho da mulher vai pisar na cabeça da serpente. O filho da mulher vai vir para nos salvar. E este filho é Jesus Cristo. Então o Senhor está aqui dando início a esse processo de construção desse povo. Hoje nos encontramos nos textos de Gênesis, capítulos de 28 até 33, e iremos caminhar com Jacó, um homem que precisava aprender mais de Deus, e o Senhor, na sua infinita misericórdia, sua infinita paciência, ele está moldando Jacó. Jacó, ele terá um novo nome, um novo rumo, uma nova perspectiva diante de Deus. Vimos na aula passada sobre Jacó e seu sogro Labão, e vimos também sobre a questão do seu irmão Esaú. Então Jacó é um homem que precisa compreender quem ele é diante de Deus, quem ele é diante de Labão, diante de Esaú e também diante de si mesmo. Eu espero que a aula de hoje fale aos nossos corações e que nós tenhamos coragem para colocar em prática o que o Senhor nos ensinar. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, muito obrigado pelo dia de hoje. Muito obrigado pela vida de cada irmã, cada irmão, cada um que está participando desta escola bíblica, seja agora ao vivo, seja depois participando dessa aula gravada, mas nos ensine, Senhor. Use essas ferramentas, fale conosco, nos dê, Senhor Jesus, da Tua graça, nos dê, Senhor Jesus, da Tua vontade, e que nós possamos estar atentos, possamos ter coragem para colocar em prática o que o Senhor nos ensinar. Obrigado por esse dia que o Senhor fez para nós, obrigado pela oportunidade de vivermos mais o início de semana. Louvado seja o Teu santo nome. Perdoa nossos pecados, Senhor, perdoa nossas falhas, nos ajude a nos encontrarmos diante de Ti, diante do próximo, diante de nós mesmos. Assim oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Jacó, homem bom, né? Ele vai ser chamado depois de Israel. Nós vamos ver no decorrer desta aula. Mas o foco neste primeiro momento é sobre as dificuldades familiares. O pecado trouxe grande desajuste sobre a criação e também sobre o projeto de família, sobre aquilo que Deus deseja para a família. Nós vemos dificuldades entre irmãos ao longo do livro de Gênesis. Começamos com Caim e Abel. Nós sabemos da situação que houve ali, e Caim, por causa da maldade, acaba matando o seu irmão Abel. Nós vemos Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé, estes três irmãos, aonde nós vemos um dos irmãos, Cã, sendo amaldiçoado por um ato que ele cometera ao rir de seu pai, nu e embriagado. Nós vimos Ismael e Isaque, a dificuldade entre os irmãos, a dificuldade entre as mães diferentes, e como que o afastamento da convivência, o afastamento da comunhão chegou no seu ápice. Agora, estamos com Jacó e Esaú. E em Jacó e em Esaú, nós veremos algo que o texto bíblico não registrou
com o evento dos outros irmãos, que é a reconciliação, quando Deus reconcilia os irmãos. A nossa revista, nós estamos na lição de número 10, página 46, a bênção da reconciliação. A palavra do Senhor é explicada aqui e comentada. E a nossa revista, ela diz sobre estes trechos. Jacó precisou entender que não era a sua astúcia que o faria prosperar, tampouco a sua riqueza que lhe daria paz com seus adversários. Como nos lembra James Garvin Chastain, se queremos ser fortes diante dos homens, será pelo prevalecermos diante de Deus por meio da oração perseverante. Então, é diante de Deus, com os nossos joelhos dobrados, submissos diante da vontade de nosso Pai, é que encontraremos forças para vencermos as dificuldades cotidianas e as dificuldades dentro da nossa casa, dentro da convivência entre nossos irmãos, nossos pais, nossos filhos, entre os seres humanos. É Deus quem nos dá força, é Deus quem nos dá sabedoria para agirmos assim. Não devemos permitir que o inimigo destrua a nossa casa, destrua a nossa família. Não devemos permitir que a visão secular, onde impera o egocentrismo, impera o cada um por si, que isto não entre nos lares cristãos, que isto não permaneça dentro de nossa casa. Nós temos o texto de Gênesis, capítulo 31 e 32, que fala sobre o período que Jacó permaneceu distante de Esaú. A nossa revista, ela diz assim, 20 anos se passaram desde que os dois irmãos se viram pela última vez. Jacó tinha enganado Esaú e roubado sua bênção. Agora se sentia ameaçado por dois inimigos, seu irmão injustiçado e a sua própria consciência acusadora. O escolhido de Deus tinha chegado finalmente ao momento de encarar as consequências do seu pecado. Encarar as consequências do nosso pecado. Porque o pecado traz consequências. Ele pode ser bom naquele momento, mas posterior, ele vai trazer só complicações, só dificuldades. O pecado é bom neste ato praticado, porque se não fosse bom, ninguém pecaria. Então, traz um prazer, traz uma forma de satisfação naquele momento. Mas a consequência é muito grande. A consequência para um adultério, a consequência para um consumo de drogas, a consequência para um ato de corrupção, uma palavra mal falada, não é? É complicado a gente não prestar atenção a isso. E quanto mais a gente peca, pior a coisa fica. No caso, Jacó, ele pecou ao enganar o seu pai e receber a bênção da primogenitura. Ele, naquele momento, recebeu as palavras de oração, recebeu as palavras de bênção e depois fugiu. E ficou longe do irmão Esaú por 20 anos. 20 anos distante. Agora ele vai retornar, vai encontrar ali o seu irmão. E nós vamos ver nos textos de Gênesis 31, 32 e 33, eu recomendo que você leia os textos em casa, a gente só vai fazer algumas poucas citações, pois esta passagem mostrará como que Jacó será transformado por Deus através de uma noite e de um dia. Através de uma noite, quando Deus vem lutar com Jacó. E através de um dia, quando Jacó encara o seu irmão. Provavelmente
este período de 24 horas deve de ter sido mais intenso para Jacó. Provavelmente ele nunca vai viver ou nunca viveu um período de 24 horas tão drástico, mas que trouxe transformações tremendas. Transformações no caráter, transformações no nome, transformações físicas. Físicas também, pois Jacó sairá desta situação mancando, tendo a sua perna machucada, e tudo indica que por restante de seus dias. Toda vez que ele olhava ou alguém chamava a atenção para a forma dele andar, né, dele se arrastar a perna, ele lembrava da luta que ele teve com Deus. Aliás, não é? Da luta que Deus teve com ele, da paciência de Deus, da manifestação da graça de Deus. Esses momentos na vida de Jacó vão marcá-lo e vão transformá-lo, e será notado diante dos dias que virão. Quão bom e quão agradável é, meus queridos, quando o Senhor, o nosso Deus, derrama a sua misericórdia sobre nós. Às vezes a gente acha que isto trará para a gente consequências negativas, trará para a gente dificuldades, mas quando vem da graça, quando vem do amor constante do Pai, até mesmo as doenças, as dificuldades que recebemos são para a edificação do nome do Senhor. Jacó, ao lembrar do seu problema físico, ele certamente lembrará desta história e glorificará o nome de Jesus. Aliás, não é o nome de Deus, pois o nome de Jesus só vai aparecer no Novo Testamento, mas aqui Jacó glorificará o nome do Senhor, o nosso Deus, para todo sempre. Olha, o texto bíblico vai falar para a gente muitas coisas. Então, como não temos tempo de ver todos os textos, vamos dar uma olhada em Gênesis 32, versos de 6 a 12. Gênesis 32, versos de 6 a 12. Os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo: Fomos até seu irmão Esaú, também ele está vindo para se encontrar com o Senhor, e 400 homens estão com ele. Então Jacó teve medo e ficou angustiado. Dividiu em 2 grupos o povo que estava com ele, e também os rebanhos, os bois e os camelos. Pensou: se Esaú vier e atacar um grupo, o outro grupo escapará. E Jacó orou: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: volte para a sua terra e para a sua parentela, e eu farei bem a você. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão. Já agora sou 2 grupos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque temo que ele venha e ataque a mim e as mães com os filhos. Pois tu disseste: certamente serei bondoso com você e lhe darei uma descendência como a areia do mar, que, de tão numerosa, não se pode contar. Quais os sentimentos surgiram aqui? Quais os sentimentos nós podemos perceber na pessoa de Jacó? Eu rotulei aqui alguns: medo, ansiedade, preocupação com o presente e com o futuro. Estas emoções, esses sentimentos, levaram Jacó a buscar a Deus em oração. Perceba que a sequência lógica tem que ser esta: nós buscarmos a Deus sempre em oração, sempre tendo o foco no Senhor, o nosso Deus. Jacó se humilhou diante de Deus. Jacó
lembrou das promessas que Deus tinha feito, das promessas que o Senhor fizera ao ir com ele para Padã-Arã, quando Jacó saiu da casa de seus pais e atravessou, não é, todo o vale, atravessou toda aquela caminhada de quase 800 quilômetros, de quase 4 meses sozinho, mais ou menos. E ali Deus estava com ele, por isso que ele falou: eu fui levando apenas um cajado, mas agora eu voltei. E Jacó vai lembrar que Deus mandou ele voltar, Deus falou para ele voltar, e ele está voltando próspero, com filhos, com esposa, com animais, com servos. E Jacó coloca diante de Deus as suas emoções, coloca diante de Deus sua ansiedade. Olha, meu Senhor, o meu irmão lá vem para cá, eu vou encontrá-lo, não tem como fugir deste encontro, não tem como fugir desta consequência de meus atos, mas eu preciso que o Senhor intervenha, eu preciso que o Senhor me oriente, que o Senhor mostre para mim o que eu tenho que fazer. Jacó precisava saber que Deus também estava com ele quando Jacó fosse enfrentar o seu irmão Esaú. O pastor Hernandes Dias Lopes diz que o medo é um carrasco da alma e nos faz pensar o pior. Quando a gente tem que enfrentar o nosso patrão, né? Vai lá, o patrão chamou lá na sala dele, pessoal do RH. Quando a gente tem que enfrentar um médico para poder entregar ali um resultado de um exame ou receber, né, o resultado de algum exame que fizemos. Quando temos que enfrentar o cônjuge, depois de uma situação constrangedora que trouxe dificuldades para ambos, quando nós temos que enfrentar o outro. No início do capítulo 32, Deus vai mostrar para Jacó que está com ele e que tem um exército de anjos junto a ele. Mas ainda assim não é o suficiente. Ainda assim, a visão dos anjos, a percepção de que ele pode ser protegido por Deus, ainda não é o suficiente. Tanto que Jacó vai se humilhar novamente diante de Deus. A nossa revista diz assim: podemos ver o gesto de Jacó como uma demonstração de boa vontade ao enviar presentes para o seu irmão. Mas alguns enxergam astúcia, alguns enxergam artimanhas, mandando presentes, porque Jacó mandou os seus emissários, mandou os seus servos levar presentes para Esaú. E o retorno foi: Esaú está chegando e está trazendo com ele 400 homens. Nossa revista cita Matthew Henry, onde ele diz que nessa passagem de Gênesis capítulo 32, nós podemos ver alguns aspectos da oração de Jacó. Jacó se justificou porque que estava orando e porque estava com medo. Foi Deus quem mandou. Deus, o Senhor mandou eu retornar, então me ajuda. Eu estou vindo diante de Ti para te pedir socorro. Segundo ponto que Matthew Henry identifica: a humildade. Jacó foi humilde ao dizer: eu não sou digno, eu não mereço. Eu sei que de mim não posso fazer nada, mas com Deus eu posso fazer tudo. Terceiro ponto, reconhecimento da bondade de Deus. Deus, o Senhor me abençoou. Eu saí de casa com um cajado e agora estou voltando com 2 grupos de propriedades, de bênçãos, de família, de mulheres, de filhos. A oração foi objetiva. Jacó não ficou enrolando.
Eu te peço, Senhor, que me livre da mão do meu irmão. A gente não precisa fazer rodeios com Deus. A gente não precisa ficar ali circulando, não é? Às vezes as pessoas têm essa conversa e acaba fazendo isso também com o Senhor. E nós não precisamos. Nós podemos ser diretos, ser objetivos. Jacó admitiu que era frágil, pois vai dizer a Deus que ele tem medo do irmão. Eu tenho medo, Senhor. Meu sentimento é medo. É bom a gente definir nossos sentimentos dentro de nossas orações. Às vezes a gente fala assim, eu estou chateado, né? Eu estou assim com um aperto no coração, eu estou com um sentimento estranho. Deus sabe muito bem, é nós que não sabemos o que temos. E Jacó foi direto, eu estou com medo, Senhor. Eu não sei o que vai acontecer, eu estou com medo. Estou com medo do meu irmão vir, matar todo mundo. Eu não sei. O Senhor falou que minha descendência vai ser grande, numerosa como os grãos de areia, mas Esaú pode matar todo mundo agora. Matthew Henry conclui que Jacó demonstrou confiança em Deus e na promessa que Deus fez. Pois ele orou assim, pois tu me disseste, certamente te farei bem, certamente eu cuidarei de você. Deus falou isso quando Jacó foi para Padã Arã. Quando Jacó dormiu ali ao relento, botou a cabeça sobre uma pedra e sonhou com aquela escada que vai da terra aos céus, e os anjos sobem e descem, e ele percebeu que ali era a morada de Deus. Meus amados, para espantar o medo a gente precisa erguer o escudo da fé, o escudo que vai nos proteger dos dados inflamados do maligno, aonde Satanás vem e começa a jogar suas mentiras sobre nós. Jacó, ele mostra esta situação, mostra este medo, mostra também que é Deus a causa da sua proteção, que sem Deus, sem que o Senhor o guarde, sem que o Senhor cuide dele, ele não ia dar conta. Jacó, ele está com muito medo de Esaú, mas Jacó precisava entender que mais poderoso do que Esaú era Deus que andava com Jacó. Lá na frente, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, no verso 28, nós vamos ouvir o Senhor Jesus dizendo que nós precisamos temer não aquele que mata o corpo, mas sim aquele que mata o corpo e lança a alma no inferno. E quem tem este poder, quem vai trazer este tipo de condenação e justiça é só Deus. Se nós temos que temer alguma coisa, é Deus. Hoje se inverte isso. Muitos que dizem ser cristãos, que falam, que conhecem a palavra, estão vivendo uma vida pecaminosa e dizem assim: ninguém me julga, só Deus pode me julgar. Só Deus pode me julgar. E como alguém bem falou, você não tem medo disso não? Você não tem medo do julgamento do Senhor pesar sobre sua vida? Pesar sobre as suas ações erradas? Jacó precisava compreender que quem ele deveria temer mesmo era Deus. Ele vai separar ali os grupos, provavelmente à frente os servos e os animais. No segundo grupo, ele vai colocar as suas esposas e seus filhos, e ele vai ficar lá atrás. Servos e animais na frente, no meio, mulheres e crianças, e Jacó lá atrás, sozinho de novo. Ele foi para Padã Arã sozinho, e agora ele está voltando para casa sozinho. Olha onde Deus vai encontrá-lo.
aonde o Senhor vai falar com ele. Warren Wiersbe diz que a solidão é a sala de audiência de Deus. A solidão é a sala de audiência de Deus. Vamos ler Gênesis 32, versos de 24 a 32. Jacó ficou sozinho, e um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. E Jacó respondeu: não o deixarei ir se você não me abençoar. Então o homem perguntou: como você se chama? E ele respondeu: Jacó. Então disse: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens, e prevaleceu. Jacó disse: por favor, diga-me como você se chama. E ele respondeu: por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e mancava por causa da coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Jacó tinha fugido de Esaú durante 20 anos. Agora, ele vai voltar e vai encarar o seu maior medo. Mas ele precisava compreender que o maior medo, de quem ele tinha que ter maior respeito, de quem que ele tinha que ter maior consideração e se humilhar diante, era de Deus. Ali sozinho, Deus o encontra e luta com ele a noite toda. Vai fazer com que Jacó fique submisso, que Jacó se renda, que Jacó compreenda que ele não precisa ficar lutando, que ele não precisa ficar com este medo, pois Deus está com ele. Naquela situação de debate, não é, de se mexer, eu me lembro, vem em minha mente a imagem de um doente na cama, que não quer tomar um remédio que é muito necessário para a sua saúde. E esse doente se remexe, não é? Se debate, ele cospe, ele luta contra os médicos, contra os enfermeiros, mas ele precisa tomar o remédio, ele precisa compreender que sem esse remédio, sem esta ministração, ele não sobreviverá. E Jacó, então, foi tocado na coxa. O anjo aqui, né, dá um golpe ali de Kung Fu na coxa do Jacó, e ele então perde a sua força, perde a sua estabilidade. Ele tem que se render. A nossa revista diz assim: o fato de que Jacó prevalecera sobre o anjo não significa falta de força física do anjo, posto que o anjo deslocou a coxa de Jacó de uma maneira que Jacó ficou permanentemente defeituoso. O objetivo do encontro não era quebrantar fisicamente Jacó, mas quebrantá-lo espiritualmente, como parte do processo de fazer dele um vaso útil.
sozinho. Jacó tem um encontro com o Senhor, no meio de sua ansiedade, no meio de seu medo, no meio de sua apreensão. E o Senhor, o nosso Deus, vai mostrar para Jacó quem ele realmente é. Quando Jacó recebe o toque na coxa e cai, o anjo fala para ele: qual é o seu nome? E ele vai dizer: meu nome é Jacó. O contexto mostra para a gente, panorama, não é, do Oriente Antigo, mostra para a gente que o nome era originado geralmente de uma definição da pessoa. O nome representava a pessoa. Hoje, a gente não sabe nem o significado direito de nossos nomes. O que significa nossos nomes, né? Alguns têm até medo do significado dos nomes. Mas Jacó recebe esse nome, pois ele vai nascer segurando o calcanhar do seu irmão. Os gêmeos, Esaú nasce primeiro e Jacó nasce segurando o calcanhar do seu irmão. E alguém teve a brilhante ideia de falar assim: o nome desse segundo é aquele que quer ficar no lugar do irmão. O nome desse segundo vai se chamar Jacó, aquele que quer ficar no lugar do irmão, aquele que quer passar o irmão para trás. Então Jacó, ele carrega o fardo de seu nome. Ele carrega esta marca de que ele é aquele que quer ficar no lugar do irmão. Já pensou a gente tendo uma marca assim? O meu nome é Fábio. A origem dele vem de aquele que planta favas. Vai plantar fava? Você já ouviu essa expressão? Não é muito legal, né? Mas é o que meu nome significa. Só que muita gente não sabe disso. Minha mãe colocou esse nome em mim por causa do cantor. Ela nem pensou o que o nome ia significar, né? Às vezes a gente coloca nomes em nossos filhos e não entendemos. Simplesmente achamos bonito como a entonação do nome, ou queremos homenagear alguém, um avô, né? Um pai, alguém famoso. Mas aqui na Bíblia, os nomes têm sentido. E Jacó se fez sentir por 60 anos. 40 anos ele saiu de casa, 20 anos ele ficou fora e agora está retornando. Por 60 anos, Jacó encarnou esta mensagem: eu sou uma pessoa que quer ficar no lugar do meu irmão. Ele vai olhar para o anjo e vai falar: meu nome é Jacó, meu nome é enganador, meu nome é suplantador. E o que o anjo faz com ele? Depois da luta, o anjo olha para ele e fala: rapaz, de agora em diante, você não é mais o suplantador, não. De agora em diante, você tem um novo sentido, você tem um novo nome, você tem uma nova história, pois o seu nome agora é Israel. Aleluia! Você é aquele que lutou com Deus, você é um príncipe de Deus, você é aquele que lutou e prevaleceu, não morreu. Pois há também esta percepção de que quem visse a Deus, quem olhasse Deus, iria morrer. Ninguém conseguiria olhar para Deus e sobreviver. Então, Jacó vai até colocar um nome, né, nesse local de Peniel, pois ele viu Deus face a face. É o que diz o verso 30. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Aleluias! Dormiu, aliás, né? Anoiteceu um Jacó e amanheceu um Israel. Oh, glória a Deus! E é essa transformação que Cristo Jesus faz comigo e com você. É essa transformação que o Pai bondoso faz com os seus filhos. Ali em Hebreus, no capítulo 12, nós vemos que Deus cuida dos filhos, que o Senhor, Ele
educa, ele disciplina o filho a quem ama. E se a pessoa diz que é de Deus, diz que pertence a Deus, mas vive uma vida toda desregrada, toda atrapalhada, e Deus não faz nada. Hebreus 12, leia na sua casa aí. O texto vai dizer que então nem filho ele é. Ele está se enganando. Pois os filhos de Deus são disciplinados por Deus. Eu e você. Por isso que precisamos temer a Deus. Não é ter medo, não é nesse sentido, mas respeitar e fazer a vontade de nosso Pai. Muitos querem receber as bênçãos do Pai, mas não querem ser obedientes, não querem viver conforme a vontade do Pai. Citando de novo o pastor Hernandes Dias, ele observa alguns pontos interessantes sobre esta passagem de Gênesis 32, da luta de Jacó e o anjo. Ele diz, primeiro, a gente precisa observar que foi Deus que lutou com Jacó. Deus tomou a iniciativa. Não foi Jacó que ficou sozinho lá e falou, eu vou dormir hoje e vamos ver como que eu amanheço amanhã. Ele não fez isso. Novamente ele queria fugir, novamente ele queria sair correndo. Então Deus vai lá e toma a iniciativa. E o Senhor vem tomar a iniciativa comigo e com você. O Senhor, o nosso Pai, vem buscar o seu filho perdido. Vem cuidar do seu filho machucado, que ficou pelo caminho, porque foi atacado pelos salteadores. O Senhor vem. Se nós somos filhos, Deus cuidará de nós. Agora, se vivemos uma vida enganosa, se nós nunca entregamos nossa vida ao Senhor Jesus, se nós nunca confessamos a Ele como nosso único e suficiente Salvador, vamos esperar o quê? Se nós não temos compromisso com o Senhor, será que vamos esperar que o Senhor tenha compromisso conosco? Segundo ponto que o pastor Hernandes observa, Deus não desistiu de Jacó. Ele lutou a noite toda com Jacó. Jacó mexia de um lado, mexia do outro. Mas o Senhor continuou, apesar da resistência. Então, se somos filhos, o Senhor vai continuar. Ele vai permitindo que a gente se afaste, que a gente gaste nossos recursos, que a gente se enfie nas más amizades, ao ponto até da gente chegar a desejar comer as bolotas dos porcos. Mas tudo isso ele está fazendo por amor. É algo estranho, né? Porque quem ama dá liberdade. Quem ama não prende. Quem ama ensina. Quem ama educa. Quem ama está ali para cuidar e consolar quando este volta para casa, todo machucado, maltrapilho, com um pensamento atrapalhado, e o pai chega e fala, agora eu quero te dar uma nova roupa, eu quero te dar nova sandália, eu quero te dar uma comida gostosa para que você perceba que o melhor se encontra é na casa do Pai. Deus feriu Jacó para não perdê-lo para sempre. Olha, você já parou para pensar nisso? Aonde foi que o Senhor feriu Jacó? Foi na coxa, não foi? E o que Jacó precisa para sair correndo? Não são as pernas? Alguns acham que Jacó podia até plantar bananeira e sair correndo de cabeça para baixo. Não. Deus foi lá e tocou aonde Jacó se apoiava. Jacó se apoiava nas suas pernas, no seu físico. Está vendo que às vezes a gente contrai alguma enfermidade, a gente tem algo assim que a gente fala, Deus, tira esse espinho da minha carne, tira, né, essa dificuldade, Senhor, me afasta isso. Mas se vem de Deus, meus queridos, até esse estouro do nervo da coxa, até esse espinho na carne, é bênção. É bênção. Se vem de Deus, é bênção para nós. Deus
salvou Jacó quando Jacó reconheceu que só Deus podia abençoá-lo. A hora que Jacó falou, não vai embora não, eu preciso da sua bênção, não me deixe aqui, eu preciso ser abençoado. O livro de Oséias, capítulo 12, versos 3 e 4, diz que Deus salvou Jacó quando Jacó se rendeu e chorou. Interessante que Oséias vai dizer que Jacó chorou. Jacó pôs para fora. Ele reconheceu o que era a sua incapacidade e a capacidade do Deus que ele servia. O Senhor nos espreme, nos aperta, nos disciplina, e a gente com orgulho, a gente com vergonha, acaba não reconhecendo. Mas vai chegar um ponto em que não aguentaremos. E o Senhor sabe até onde nós podemos suportar. Deus mudou o nome de Jacó, depois que Jacó confessou o seu próprio nome. Depois que Jacó falou, né, eu imagino que ele deve ter dado ali um grito, ele deve ter colocado para fora com emoção as palavras, o meu nome é Jacó, meu nome é Jacó, eu sou o enganador. A gente tem que chegar nesse ponto, de falar, eu sou o pecador, eu sou aquele que cometeu os erros, eu sou aquele que machucou, eu sou aquele que está vivendo uma vida enganosa, uma vida que quer colocar outros para trás, eu sou esse, por isso eu te peço, por favor, me ajuda, me ajuda. E o Senhor Jesus vai dizer, eu perdoo os seus pecados, se você se arrependeu, eu perdoo os seus pecados, pode ir, pois a sua fé te salvou. Aleluias, glória a Deus, glória a Deus. Depois de Peniel, Jacó prosseguiu sua jornada para um pacífico encontro com seu irmão, certo de que Deus também tinha mudado a intenção de Esaú. Glória a Deus. Jacó, agora Israel, vai caminhar à frente dos dois grupos e ele vai enfrentar face a face a Esaú. Os dois vão se abraçar, vão chorar juntos, vão renovar ali a sua amizade, vão perdoar-se uns aos outros. Só Deus quem faz isso. Mas o pecado continua. Nós vamos ver nos capítulos seguintes, 34 e 35, que Jacó, ele vai parar em uma região chamada de Siquém, e um homem lá chamado Siquém vai vir e vai estuprar uma de suas filhas. Vai estuprar Diná. E os irmãos de Diná, né, os filhos de Jacó, vão vingar essa situação. Vai virar uma brigaiada, vai virar morte, vai virar marcas que está registrada na palavra até nos dias de hoje. As aflições ainda vão ser capazes de machucar os homens de Deus, ainda serão capazes de entristecer as pessoas de Deus. Não é porque nós entregamos nossa vida ao Senhor Jesus que estaremos imunes, que nunca mais sofreremos. Deste lado da eternidade, a palavra do Senhor Jesus é de que deste lado da eternidade teremos aflições. O mundo ainda está no pecado, o mundo ainda vive nesta situação de mazelas, e nós precisamos clamar para que Jesus volte logo, que acabe com o sofrimento, que acabe com a maldade, que acabe com os pecados. Nós precisamos constantemente ser lembrados de que neste lado da eternidade não é nosso ponto final, que nossa casa é no céu, é lá que nós vamos morar. Deste lado da eternidade nós somos peregrinos, nós somos viajantes, não devemos criar raízes aqui, pois aqui vai passar muito rápido, aqui vai ser
muito rápido. Jacó, depois ele vai a Betel. O Senhor vai falar para ele: vá até Betel. Deus manda Jacó ir lá. Agora, um homem de Deus, um novo nome, um homem transformado pelo Senhor, mas que foi afligido pelas mazelas das dificuldades do mundo. Então Deus fala para ele: volta lá em Betel. E Betel é aonde? Betel fica onde? Betel é o lugar onde Jacó viu a escada entre a terra e os céus. É aonde Jacó teve uma das suas primeiras experiências com Deus, se não a primeira. Aonde Jacó recebeu a promessa de que Deus ia cuidar dele. E o Senhor fala: volta lá no início. Vai renovar sua fé. Vai relembrar o que eu fiz com você. Vai relembrar que você saiu de casa só com um cajado, mas voltou com família, com posses, transformado pelo meu poder. Vai lá. E eu e você precisamos tanto disso também, meus queridos. Nós precisamos tanto ser visitados e visitar ao Senhor, quem nos transforma. Perceber como que o amor de Deus transforma-nos e nos abençoa. Que este Deus que começou nossa caminhada, seja há 20, 30, 50 anos atrás, é o mesmo Deus que está conosco agora, que o Senhor não nos abandonou, que continuamos dependentes deste amor furioso que Deus tem sobre nós. Nós precisamos renovar a nossa vida, renovar a nossa fé, renovar a nossa caminhada. Nesses dias de pandemia, nesses dias de doenças, nesses dias onde estamos vendo familiares, pessoas queridas morrendo, precisamos renovar a nossa fé. E esta fé só pode ser renovada se a gente voltar aonde o Senhor nos achou, aonde nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Talvez você não pode voltar fisicamente, não é? Fica longe. Onde eu aceitei ao Senhor Jesus, aonde o Senhor Jesus me encontrou, fica lá na cidade de fulana de tal. Não tem como eu ir lá, né? Então não precisa ser literal, mas na sua mente, traga aí a sua percepção, como foi. Relembre a sua história, conte a sua história de conversão para alguém próximo. Fale com seu cônjuge. Fale com seus filhos. Seus filhos sabem como foi que Cristo te achou? Aonde você estava? Da onde Ele te arrancou? Você sabe dizer se eles conhecem a sua história? E se você ainda não tem esta história, será que hoje não é o dia de nós dobrarmos nossos joelhos e clamarmos ao Senhor? Eu me rendo, Senhor, aos seus pés. Eu preciso da sua salvação, eu preciso que o Senhor entre em minha vida, na minha família e salve-me, e salve a todos. Eu preciso do Senhor. É Deus quem nos transforma. Jacó ficou 20 anos lá com Labão. E quando ele voltou, ele ainda tinha coisa para ser transformado. O Senhor continuou fazendo. As provações tem que nos aproximar do lugar da onde Deus está. Quando Jacó ficou sabendo que sua filha tinha sido estuprada, que os seus filhos tinham virado assassinos, Deus falou para ele: olha, eu estou com você, volta lá, leva a sua família lá, mostra para eles aonde que nossa história começou, se aproxime de mim, busque a mim. Jacó fez isso. Em Betel aconteceu algo também muito interessante, pois em Betel Jacó purificou sua família, os seus servos, ao exigir deles que destruíssem os seus ídolos, né, os seus deuses. Então Jacó começou a eliminar a idolatria também da sua família,
e daqueles que estavam junto dele. Um ídolo é tudo aquilo que tira a soberania de Deus para a nossa vida. Um ídolo pode ser uma imagem, pode ser um falso Deus, pode ser uma falsa ideologia, pode ser um vício, pode ser uma pessoa. Se tirou a primazia de Deus, ela é um ídolo e precisa ser retirado de nossas vidas. Nós não precisamos mais temer a Esaú. Nós precisamos conhecer o Deus da nossa salvação. Amém, amados? Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, muito obrigado por esta lição bíblica que o Senhor deixou para nós. Muito obrigado pelo texto que o Senhor nos deu para meditar. Muito obrigado pela transformação que o Senhor fez com Jacó. Te pedimos humildemente, também nos transforme, também mude o nosso pensamento, mude a nossa vontade. Se preciso for, ó Pai, faça conosco como o Senhor fez com Jacó. Venha lutar mesmo conosco. Venha, se necessário for, deixar marcas, mas que possamos ter plena consciência de que nossa vida foi transformada pelo Teu poder e que o Senhor está junto conosco. Que não precisamos temer mais ninguém, não precisamos temer o futuro, não precisamos temer, seja doença, seja, Senhor, pessoas, seja finanças. Nós precisamos buscar ao Senhor e saber que o Senhor está conosco. Precisamos buscar a Tua face, buscar estar junto contigo. Nos faça retornar a Betel, aonde nós Te conhecemos, aonde o Senhor fez a aliança conosco. Nos faça voltar ao momento de encontro com Cristo Jesus. Aquele momento em que o Santo Espírito encheu o nosso coração. Aquele momento em que nós entregamos voluntariamente nossas vidas a Ti e o Senhor escreveu o nosso nome no livro da vida. Nos ajude, Pai, a lembrar de onde estávamos e hoje como estamos. Nos ajude. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo dia de hoje. Nos dê um dia de reflexão, de refrigério para a nossa alma, e que à noite possamos novamente cultuá-lo, bendizê-lo e adorá-lo, ó Pai. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, que Deus te abençoe, abençoe sua casa, abençoe o seu dia. Hoje à noite, às 19h30, estaremos nos encontrando novamente para celebrar, engrandecer e aprender mais do nosso Deus. Medite na palavra que você ouviu hoje. Medite no texto bíblico. Vai ler a Bíblia. Gênesis, né? Capítulos de 28 a 33. Tenha um momento a sós com Deus. Deixe o Senhor, o nosso Deus, te abençoar. Amém? Deus te abençoe. Tenha um ótimo domingo. Em nome de Jesus.